Mas talvez não seja exagero traçar um paralelo entre a Revolução Copernicana de Kant em sua guinada para o sujeito com as transformações que o romantismo introduzia na arte, em especial na Alemanha. Kant diz, abre aspas, o gênio é o talento, dom natural que dá à arte a sua regra, e o talento, faculdade criadora inata do artista, pertence à natureza, fecha aspas. Bem-vindos ao Abismos Insônios, o seu podcast de filosofia, arte e humanidades em geral. Meu nome é Lucas Fier e eu sou artista, pesquisador e um insone para fazer jus ao nome do podcast. Se você gosta desse trabalho, nos siga no Spotify, no YouTube, no Facebook e no Instagram e ajude a divulgar. Hoje eu vou falar sobre o nascimento da estética enquanto disciplina, envolvendo dois filósofos do século XVIII, Alexander Baumgarten e Immanuel Kant, e de que forma eles revolucionaram a maneira de compreender a estética. A estética seria, grosso modo, o ramo da filosofia que estuda a percepção e a sensibilidade, e da maneira pela qual essa sensibilidade capta as formas das coisas. O objeto dessa disciplina é a forma, aquilo que nos informa acerca das coisas. De outro modo, as aparências das coisas, aquilo que percebemos das coisas através dos nossos sentidos, como, por exemplo, imagens, cheiros, sons. E se o significado disso ainda não ficou claro, creio que ficará ao longo do episódio. A estética não deve ser confundida com filosofia ou teoria da arte. Embora essas coisas tenham muito a ver e sempre andem juntas, elas não são sinônimas. Dá para estudar muito sobre estética sem falar nada sobre a arte, mas não será o caso desse episódio e eu vou tratar de arte no devido momento. Até o século XVIII, a compreensão a respeito da estética no Ocidente se devia sobretudo aos gregos, em especial Platão e Aristóteles, e as contribuições posteriores a esses pensadores não alteravam suas características mais essenciais. Tradicionalmente, e na filosofia clássica, a estética era entendida como filosofia do belo. Desde Platão, o belo era entendido como uma propriedade do objeto, ou seja, para os gregos era balela aquele ditado que diz que a beleza está nos olhos de quem vê. Eles entendiam que o belo era uma característica inerente às próprias coisas e, portanto, podia ser conhecido objetivamente. Havia outro aspecto importante na compreensão da estética clássica. Para eles, assim como para a tradição do pensamento ocidental como um todo, os objetos estéticos, os dados sensíveis ou o mundo das formas eram enganosos. Valia sobretudo a máxima as aparências enganam. Os dados sensíveis eram enganosos e jamais eram uma verdade em si mesmos, mas no máximo um meio para se chegar à verdade através da razão. O terceiro aspecto da estética clássica que eu quero ressaltar é que o belo era normativo. Compreender o belo era compreender a norma do belo. Já que o belo era objetivo, a regra do belo podia ser deduzida a partir de uma fonte igualmente objetiva, que no entender deles era a natureza. E com natureza nós podemos entender praticamente tudo o que essa palavra pode sugerir. Aquilo que não é cultura, o mundo, as plantas e os animais, Deus ou a metafísica. Durante todos esses milênios, é aí que se pensava extrair a norma do belo. Foi então que, em meados do século XVIII, que o metafísico Alexander Baumgarten teria fundado a estética enquanto disciplina filosófica autônoma, definindo-a como ciência do conhecimento sensível. Ele propõe que um poema é um discurso constituído de representações sensíveis e não de representações lógicas. A partir daí, afirma que o conhecimento sensível, ou seja, os dados que são captados pelos nossos sentidos, também são um tipo de conhecimento. O seu objetivo era elevar o sensível ao status de saber. Ele tenta demonstrar a autonomia do conhecimento sensível em relação ao conhecimento lógico, defendendo a verdade estética, que seria análoga à verdade lógica. Ou seja, a representação sensível seria capaz de gerar conhecimento a partir da experiência empírica, mesmo antes e independentemente da abstração racional agir sobre ela. Em palavras mais simples,
Agora, as aparências não eram necessariamente enganosas, e não era apenas um meio para se alcançar uma verdade depois de uma reflexão lógica ou uma pesquisa científica, e nada além disso. O que Baumgarten propunha é que essas aparências eram bem mais do que isso. Elas continham uma informação independente, com valor próprio, que não eram da mesma ordem das verdades lógicas, mas que também nos informa. Mas ele mantém, apesar disso, a tradição racionalista, sobretudo inspirado em Leibniz e Wolff, de que a cognição sensível é inferior à razão. Ele mantinha a hierarquia, vinda desde os gregos, entre as diferentes faculdades, sendo que aquelas que eram consideradas mais do espírito, entre aspas, como a razão, eram faculdades superiores, enquanto as sensíveis, mais corporais, eram faculdades inferiores. Seguindo o exemplo de Leibniz, ele considerava que as faculdades superiores forneciam conhecimento que era chamado de claro, enquanto que as faculdades inferiores um conhecimento chamado obscuro. Seriam, portanto, 8 faculdades inferiores que forneciam esse conhecimento obscuro, que são percepção pelos sentidos, aptidão para fantasiar ou imaginação, aptidão para a perspicácia ou talento, memória, aptidão poética, aptidão para o bom gosto, disposição para prever o futuro e aptidão para expressar as percepções. Baumgarten usava essas categorias de obscuro, claro e confuso para se referir ao conhecimento. As representações claras e confusas ele definia como poéticas e concordava com Leibniz que as representações distintas não eram dadas ao sensível, mas somente à razão. Mas ele enfatizava que quanto menos desenvolvido fosse o uso do pensamento sensível, mais isso seria prejudicial à razão. Para evitar o erro, seria necessário compreender o conhecimento sensível sob as regras da disciplina estética. Caso contrário, ele seria restrito ao imaginário, às fábulas e às perturbações das paixões. Então o conhecimento estético não era para ele apenas um antecedente do conhecimento intelectual, um meio pelo qual você chega em um fim mais importante. O conhecimento estético possui um outro objeto, que é o conhecimento do diverso. Enquanto a razão tende para a generalidade, para a síntese, o conhecimento sensível tenderia para a multiplicidade e a singularidade, percebendo o maior número possível de características. Em outras palavras, com a razão, nós trabalhamos com conceitos. Conceitos são generalizações. Cada conceito se relaciona com uma classe de objetos sem considerá-los em sua individualidade. Ao contrário, os conceitos abstraem, ignoram as particularidades dos objetos singulares e fundam todos eles em um conceito genérico. Se não fosse assim, não seria possível pensar através de conceitos. Já o conhecimento estético seria aquele que atua de modo diverso. Ele considera cada objeto em particular em cada uma de suas características singulares, sem jamais reuni-las em um conceito, e pensando assim o concreto ao invés do abstrato. Esse foi um belo passo para chegarmos à compreensão atual de estética, mas creio poder considerar que Kant teria ido ainda mais longe do que Baumgarten. Como todo mundo já sabe, Kant deslocou a reflexão da filosofia ocidental para o sujeito em suas próprias operações cognitivas. Enquanto todo mundo estava se perguntando sobre a natureza dos objetos, Kant resolveu se perguntar de que forma era possível conhecer a natureza desses objetos. Não que essa pergunta não estivesse sendo feita antes, mas ele de fato logrou dar uma resposta relativamente nova para essa questão, o que mudou profundamente toda a filosofia a partir dele. É por isso que se costuma dizer que Kant realizou uma revolução copernicana. Se com Copérnico o centro do universo deixou de ser a Terra e passou a ser o Sol, com Kant o centro de investigação filosófica deixou de ser o objeto que é conhecido para se tornar o sujeito do conhecimento. Sua filosofia foi chamada na época de idealismo, uma posição que se opunha ao realismo, por conceber que o que chamamos de real é apenas parcialmente obtido de fora, e um conhecimento construído em conjunto com nossas próprias faculdades. Para Kant, o conhecimento é construído a posteriori, ou seja, ele não é imediato e nem está dado diretamente no sujeito, mas ainda assim, essa construção do conhecimento só é possível porque os dados sensíveis, isso é, aquilo que é percebido no mundo, se encaixa em uma forma a priori, ou seja,
uma forma que nós mesmos damos aos dados percebidos empiricamente. Esta forma é um conhecimento a priori. Caso tenha ficado complicado, eu vou tentar explicar com outras palavras. Você é um sujeito capaz de conhecer. Para você ter essa capacidade, não basta você estar diante de um objeto. Você precisa ser dotado da habilidade de conhecer, de certas faculdades que te permitem perceber o mundo fora de você e de organizar esses dados. Até aí não há mistério. Disso todo mundo sempre soube. O que Kant se propôs a fazer é estudar como essas faculdades que te permitem conhecer os objetos funcionam. Eu não vou explicar isso nesse episódio porque, como você já sabe, esses episódios comigo sozinho são curtinhos e não daria tempo. Mas o que nos interessa por enquanto são algumas de suas conclusões. E uma dessas conclusões é que tanto a percepção dos objetos quanto a compreensão racional deles está condicionada pelas próprias faculdades que percebem e compreendem. Não podemos conhecer o objeto em si mesmo, como se estivesse em estado puro. Não há uma percepção neutra. Nós moldamos o conhecimento segundo nossa própria natureza. Por isso, o conhecimento dos objetos é só parcialmente vindo de fora. Ainda em termos mais simples, o que percebemos nos objetos através dos nossos sentidos é a aparência e não a essência. Esses objetos são chamados de fenômenos, que vem do grego e significa aquilo que aparece. E, sendo dotados de certas faculdades, nós somos capazes de criar representações, conceitos e ideias que se referem a esses fenômenos. Essas faculdades que nos permitem conhecer têm características que são, para Kant, uma forma de conhecimento a priori. São inatas, fazem parte de nossa constituição enquanto sujeitos. A razão, por exemplo, seria uma fonte a priori de conhecimento, da qual podemos fazer julgamentos. Embora a faculdade da razão nada possa julgar sem os dados advindos da experiência, ou seja, de fora, os dados vindos da experiência não poderiam ser julgados sem ela. Além da razão, Kant precisa analisar a própria sensibilidade e suas formas a priori. Aí entra a questão da estética. Ele chamou as formas a priori de sensibilidade de intuições puras, que são o tempo e o espaço. Portanto, quando ele fala de tempo e espaço, não se trata do tempo e do espaço dos físicos. Esse tempo e esse espaço que ele fala são formas como nossa sensibilidade organiza a sucessão e a simultaneidade. Então nós temos ainda duas formas distintas de representação, uma sensível e outra inteligível. Mas para Kant, a diferença entre elas não era porque uma era clara e outra obscura, como em Baumgarten, mas sim pelo fato de que cada uma delas provém de fontes totalmente diferentes, de diferentes faculdades. O que é sensitivo também pode ser distinto, e o que é intelectual também pode ser confuso. Isso foi muito importante porque abalou aquela hierarquia que havia entre o conhecimento racional e sensível. Não fazia mais sentido classificar o conhecimento racional como superior e o sensível como inferior, pois eram apenas conhecimentos diferentes, que desempenham funções diferentes. Até aqui nós falamos da estética em um certo sentido, como se pode ler no livro A Crítica da Razão Pura. Mas em outro livro, chamado A Crítica da Faculdade de Julgar, aparece uma tentativa de compreender o juízo de gosto. Antes, a estética de Kant tratava estritamente da maneira como os nossos sentidos percebem os fenômenos, anterior e independente de qualquer juízo. Agora, a partir dessa outra obra, ele se questiona o que pode nos fazer gostar ou desgostar desses fenômenos, que pode ser uma determinada imagem, som ou sabor, por exemplo. O gosto, sendo um juízo, não é uma mera sensação passiva, mas um julgamento. A partir dessa reflexão, ele pretende estabelecer critérios de apreciação da obra de arte. Aqui ele retoma a velha discussão sobre o belo. O belo, que tradicionalmente foi considerado uma propriedade dos objetos, é pensado em Kant como uma construção que ocorre no espírito através de uma harmonia das nossas faculdades. Para ele, o belo é governado pelo sentimento de prazer e desprazer mediante a imaginação aliada ao entendimento, mas que não se reduz a nenhuma dessas coisas separadamente. O belo ocorre a partir do conjunto das nossas faculdades.
Embora o belo não seja lógico, Kant observou que ele tem pretensão à aprovação universal. Para Kant, os juízos de conhecimento emitem conceitos que possuem validez geral. Quando se diz essa rosa é branca, isso vale para todo mundo. Já os juízos estéticos, agora como juízos de gosto, não emitem conceitos. Mas mesmo assim esses juízos têm pretensão de ser universais. Quando uma pessoa acha uma rosa bela, ela quer que todo mundo ache a mesma coisa. Ela quer que isso tenha validade universal, o que não significa que essa pretensão seja justa. Uma vez que o belo não é mais propriedade do objeto, não é mais possível justificar a pretensão da universidade do belo como se fazia antes. Contudo, na opinião de Kant, ainda havia uma universalidade que estava localizada no sujeito. Ele considera que as condições subjetivas para a experiência do belo são as mesmas em todas as pessoas. Kant também separava dois tipos de prazer, o interessado e o desinteressado. O prazer estético seria um prazer desinteressado, gratuito, que não visa uma finalidade prática nem imediata, ou simplesmente um fim no linguajar dele. Ele distingue fim de finalidade, sendo que só a última seria adequada para o prazer estético. O prazer estético seria uma finalidade sem fim, um prazer desinteressado, desligado de outras formas de desejo. Se eu olho uma bela rosa e fico me perguntando quanto dinheiro eu poderia ganhar se vendesse ela para alguém, então, para Kant, esse prazer não seria desinteressado e, portanto, não seria estético. O prazer estético legítimo viria da simples apreensão da forma. Ele diz, abre aspas, a satisfação determinada pelo juízo de gosto é uma finalidade sem fim, fecha aspas. E para ele as duas coisas se opunham. Se havia um interesse, um fim, isso comprometeria o prazer desinteressado. As coisas úteis até poderiam ser belas, mas não se trata dessa beleza desinteressada que Kant julgava, mais pura e livre. Isso, para ele, estava relacionado também à moral. Uma boa alma tinha disposição à contemplação da natureza. A sensibilidade para a beleza era, para Kant, uma prova de aptidão para a moralidade. Vemos aqui um resquício da calocagatia socrática que apregoava que a beleza, a verdade e a moralidade andavam unidas. Como se sabe, essas ideias foram muito influentes tanto para a filosofia quanto para as artes. É interessante pensarmos que a arte acadêmica, no fim do século XVIII, época da qual Kant escrevia, era a arte neoclássica, que primava pelo racionalismo e objetividade inspirada na antiguidade greco-romana. Mas, já nessa época, existiam outras práticas artísticas não necessariamente vinculadas com a arte acadêmica, e algumas das quais reagiam contra ela. Uma das mais importantes foi a que se chamou genericamente de romantismo. Muitas obras românticas, se voltando contra o racionalismo e a objetividade neoclássica, primavam pela emoção e pela subjetividade. De alguma forma, nós podemos ver nesse antagonismo dois polos de um pensamento tipicamente moderno de matriz iluminista, que é a rígida separação entre sujeito e objeto e que, embora parecessem antagônicas, são na verdade complementares. Mas talvez não seja exagero traçar um paralelo entre a revolução copernicana de Kant em sua guinada para o sujeito com as transformações que o romantismo introduzia na arte, em especial na Alemanha, que não por acaso era o país de Kant, que vivia no território que era então o Reino da Prússia. É bom lembrar que o romantismo não foi apenas um movimento artístico, mas filosófico também. O caldo cultural que teria resultado no romantismo possuía algumas características bastante interessantes, entre as quais a crença na figura do gênio como um criador análogo à própria natureza, valorização dos sentimentos extremados como paixões intempestivas, daí o importante movimento intelectual do século XIX chamado Sturm und Drang, tempestade e ímpeto, e o culto à natureza como uma força criadora toda-poderosa. Não vou me deter sobre o romantismo, porque isso merece um episódio à parte. Vou me limitar a indicar muito rapidamente em que o Kant estava relacionado com essa visão de mundo. Em primeiro lugar, Kant considerava que a criação artística tinha regras, como sempre se pensou, aliás, e considerava que essas regras eram as regras da beleza. Advindas da subjetividade, no entanto, elas eram constituídas a partir da figura do gênio, os grandes artistas que formulavam essas regras de forma intuitiva e até, de certa forma, inconsciente.
Kant diz, abre aspas, o gênio é o talento, dom natural que dá à arte a sua regra, e o talento, faculdade criadora inata do artista, pertence à natureza, fecha aspas. Uma vez criadas, essas regras deviam ser imitadas pelos demais artistas, até que um novo gênio criasse novas para servirem de modelo. Evidente que os artistas que copiam as regras dos gênios não são gênios, mas esse era um dom para poucos. O dom do gênio era natural, e era o dom de perceber a própria natureza e de ser como ela, ou seja, um criador. Kant considerava o belo natural superior ao belo artístico. A contemplação desinteressada na natureza estava para ele em outro patamar. No romantismo, por sua vez, se produziu muitas obras de arte que exaltavam as belezas naturais, subvertendo o cânone do academicismo oitocentista que considerava as pinturas de gênero inferiores às cenas históricas e alegorias mitológicas. Um caso excepcionalmente exemplar para tratar do assunto foi o alemão Caspar David Friedrich, o maior paisagista de sua época. Friedrich conseguia invocar, através das paisagens, um sentimento místico no qual a natureza refletia a divindade. Criava atmosferas dramáticas e nostálgicas e por vezes figurava observadores apequenados diante da paisagem em estado de contemplação solitária. Ele conseguia evocar um sentimento religioso perante a imensidão. E isso nos leva a mais um conceito kantiano, que é o conceito de sublime. Essa palavra, sublime, já aparecia em Aristóteles, que havia criado várias categorias para o belo. O belo, para o filósofo estagirita, se caracterizava, para falar de um jeito bem simples, na harmonia das proporções, das relações entre tamanhos e formas, dos elementos de uma imagem. Um rosto bonito seria aquele cujos elementos estivessem distribuídos de maneira harmoniosa. Um nariz grande demais estraga a beleza desse rosto. Mas havia diferentes graus de harmonias e desarmonias possíveis que possibilitaria diferentes classificações, como o feio, o cômico, o gracioso, o terrível, o trágico e por aí vai. E o que Aristóteles chamava de sublime era a harmonia em proporções grandiosas e desmesuradas, capaz de despertar terror, como quando você está diante de algo tão grande que chega a dar medo. Kant vai dar sua própria interpretação para o sublime. Este seria, para o filósofo de Königsberg, um sentimento estético que mistura o agradável e o terror e possui um interesse contra os sentidos. Em suas palavras, abre aspas, que agrada por sua oposição ao interesse dos sentidos, fecha aspas. Portanto, uma desarmonia que agrada. Essa desarmonia está relacionada ao ilimitado, ao grande demais, além da comparação. Aquilo que te faz sentir pequeno e insignificante. Essa grandeza só pode ser concebida pelo espírito humano. Por isso, Kant acredita que o sublime possui uma natureza intelectual, de ordem racional, e que pode se apresentar de forma sensível, como um conflito entre a razão e a natureza. O sublime devia ser buscado não nas artes, nem nos elementos da natureza que tenham um fim determinado, mas sim na natureza bruta. O que não significa que os artistas românticos não puderam buscar isso, sim, na obra de arte. Essas foram algumas das contribuições de Baumgarten e Kant que teriam fundado a estética como uma disciplina autônoma e mudado para sempre nossa compreensão da mesma. Não custa lembrar ao ouvinte que de lá para cá muitos autores deram suas contribuições e a estética hoje está muito longe de ser o que era nesse período. Muito do que esses pensadores alemães escreveram acabou ficando no passado, mas nem por isso são menos importantes de serem aprendidos se quisermos compreender o posterior desenvolvimento da estética e da teoria da arte. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até aqui. Para mais conteúdo de arte e filosofia, curta Abismos Insones no Facebook e no Instagram. E nos siga no Spotify e no YouTube. Curta, compartilhe e mande uma mensagem para um de nossos canais. Sugestões e críticas construtivas são muito bem-vindas.